Posso falar de uma outra pessoa? Diga. Também uma pessoa que tem a ver com censura? Diga. Tá de volta Monark. Agora não é mais Monark. Verdade. Agora não é mais Monark, Bruna Ayub. agora é Bruna Ayub Show. Bruna Ayub Show. Exatamente. Teremos Monark aí em breve a estreia do novo podcast. O Monark, ele... Você postou lá no Twitter dizendo que você tem informações... Assim, jornalista, né? Sabe bastante como funciona a mídia. Tem informações de que como a máfia da Quer da que eu mídia leia o tweet da Madeleine? Pode Quer que eu ler. leia? tratou de prejudicar o Monark. Leia aí pra gente. Vamos Léo. lá. Madeleine Laxko. Eu não sei até hoje falar direito esse sobrenome polonês aí da Madeleine. Então, ela disse, Madeleine no Twitter, eu ainda tenho tentação de expor as publicitárias woke e jornalistas que arquitetaram o massacre do Monark. É aqui, ó. Ninguém ali acha que fez nada de errado até hoje. Gente sádica em posição de poder. Aqui, ó, falando do Monark. Mas então, negão, nesse grupo? se arquitetaram, se Você tá no jornalistas grupo ainda? e publicitárias arquitetaram um plano, Gente. né, que fez o Monark perder o emprego, que fez ele ter que fugir do Brasil, que fez ele ter que gastar uma fortuna, né, perdeu de tudo. Essas isso aí. pessoas não tinham que estar na cadeia? Tinha, mas você mora onde? Você mora Essas onde? pessoas controlam os meios mais importantes. E assim, É. elas já tinham se arquitetado antes pra tirar um patrocínio do iFood do Monark. Vocês Sim. lembram da história? Eles já agiram contra mim. Foi uma o parada primeiro, do foi o racismo, primeiro, né? Você sabe quem é o grupinho? No pior que eu não sei. Ah, eu eu vou sei te- um ou outro. Eu Mas vou depois te a gente vai mostrar. conversar. Então, ela Eu mostrou tudo aqui, bem. enquanto o Léo tava falando, Eu sei ela um ou mostrou outro, aqui mas um dos grupo pequenos. e ela É. digitou Monark. Sabe na busca, quando você tá num grupo, você digita uma palavra? Ah. Ela digitou Monark. Cara, e um monte de mensagem, até hoje, né? Então essas mensagens, esse histórico é antigo, mas um monte de mensagem, um monte de menção. Eu fico pensando se não tem coisa mais importante para os jornalistas fazerem do que ficar num grupo de WhatsApp combinando o que vai acontecer, o que eles vão fazer Com o a moleque. respeito do Olha, Monark. não são assim todos os jornalistas da grande mídia que vocês estão pensando. De jornalistas de grande mídia, acho que tinha 2 lá só. Ah, uma eu sei quem é. Provavelmente. Mas eu acho que é porque o Flow cresceu demais. Eu achava isso. Tava faltando a mídia, tava faltando a mídia. O Flow tava faltando a mídia e o Monark não era o que eles queriam que crescesse. Tipo assim, o Podpah é o que eles queriam que crescesse, o Pó Delas era o que eles queriam que crescesse, mais esse tipo de gente. O Monark, era ele... muito disruptivo. O Monark era muito, entendeu? Mas acho que aí tem uma outra coisa também que é de estrutura de negócio. Naquela época, as agências de publicidade estavam começando elas a fazer podcasts. Lembra disso? Que tinha alguns? Uhum. E o Monark, eram eles próprios fazendo, nenhuma agência era dona. Então eles queriam tirar eles do jogo, de Claro. qualquer maneira. E estavam arquitetando isso. E aí contavam histórias de como eu via a opressão do não sei o que, não sei o que lá, pra tirar. E o que eu não consigo entender é o seguinte, essas pessoas são tóxicas. Sim. Ninguém no ambiente de trabalho delas nunca percebeu que são pessoas sádicas, que são pessoas que têm prazer pisando nos outros. Não é só no grupo. Se eu tô num grupo de WhatsApp e vejo que a pessoa é sádica, quem tá convivendo todo dia tá deixando a pessoa sádica dentro da empresa. É que a dinâmica da internet, depois do YouTube e tal, prejudicou muito as agências em certo sentido. Porque prejudicou muito no controle, inclusive no controle social. Porque antes você pegava um grande cara. Quem eram os grandes caras? Eram os que estavam na Globo. Então você pegava um grande cara, você controlava esse cara, pagava esse cara, e esse cara influenciava dezenas de milhões de pessoas. Hoje você tem um monte de gente que influencia milhares de pessoas. Eu tenho que controlar um monte de pessoas e eu tenho que pagar um monte de pessoas. Vide a reunião que a Janja fez com um monte de influenciadores. Você não precisava isso antes. Antes você ligava lá na Globo, falava, eu preciso desse cara, quanto que é, e eu quero que ele influencie milhões. Hoje isso não funciona mais, porque é um monte influenciando milhares. Então a dinâmica de controle social eu acho que mudou. era diferente, porque assim, a Globo passou a ser controlada do governo Bolsonaro pra cá. Acho que também por causa de muitas mudanças que a gente teve, não ideológicas, nada disso, do mercado de comunicação. Sim. O surgimento da internet nunca foi absorvido direito pelos grandes meios. Eles perderam muito mercado, perderam muito dinheiro. Você vê assim, uma das principais rendas da Globo, das TVs tradicionais, das rádios tradicionais, era o quê? Futebol. Sim. Hoje em dia, o que tem? Era futebol no modelo monopólio. Sim. Acabou. Então, assim, acabou muito. A Globo, o governo não conseguia controlar nunca. Por quê? Porque o trunfo dela era nunca estar com o pé dentro da canoa de nenhum governo. Era ela sempre estar ali, o governo não saber que momento ela se voltaria contra. Sim.
Era uma estratégia de negócio. Mas uma estratégia de negócio que você só pode ter quando você está muito bem resolvido financeiramente. Quando o mercado... Essa estratégia da Globo, você acha que então durou até 2018? Acho não. Durou, pode ver. O que acontece é o seguinte, ela já estava com grandes questões lá, porque a teledramaturgia mudou, o esporte mudou, e aí o governo Bolsonaro foi o primeiro a não dividir a verba de acordo com o share de Ibope. Ele passou a dividir a verba politicamente. Mas era antes, porque o que o Bolsonaro atacava é que justamente a verba não era dividida de acordo com o share. A Globo recebia muito mais em relação ao seu share. Era o que ele denunciava, Então, não sei se é verdade. Podia até haver um desequilíbrio ali. Certo. Mas o que ele fez foi o seguinte, aqui tem 50%, eu dou 2% porque fala mal de mim. Entendeu? Ele tava reclamando de uma coisa que ele tinha razão. Ele tinha razão no que ele tava reclamando. Eu sempre fui a favor dele pagar a Globo. Não, ele tinha razão no que ele tava reclamando. Entendeu? Antes. Isso acontece muito na vida da gente. A pessoa tem razão no que ela tá reclamando, mas a solução que ela te dá não soluciona o que ela apresenta. Porque entendeu? ele reclamava, por exemplo, que a Globo tinha, um valor qualquer, 50% do market share, só que recebia 80% da verba publicitária. E ele tinha razão. Errado. Aí ele fez o quê? Tem 50, eu vou dar 2. Aí esse aqui que fala bem de mim, eu vou dar 30. E virou uma coisa que você teve emissoras que rasgaram completamente a sua história, a sua cultura e afugentaram o seu público, tendo de aderir a uma linha ideológica. Porque assim, quando a emissora adere a uma linha ideológica, ela vai perder metade do público. E aí quem tem garantia a outra parte é o governo. Entendeu? Então, assim, eu acho complicado. Eu acho bem complicado. E governos mudam, né? Sim. Governos mudam. Então, assim, não é saudável emissora ter lado político. Por quê? Claro. O lado do comunicador tem que ser o do público dele. Sim. Quando o comunicador tem como lado um político, ele está atraindo o público. Mas deixa eu entender outra coisa, voltando pra história do Jorge Messias, que você acompanhou absurdamente, tá? Porque, por exemplo, o Jorge Messias não foi aprovado. Mas agora que você tá contando essa história, aí eu tô preocupado, fiquei preocupado com o Messias. Mas antes de saber dessa história, o Flávio Dino, pra mim, era pior que ele. Tá? Até um comunista. Muito mais. O cara que entra... Eu também acho. Né? Pra mim, porque assim, o Flávio Dino, sem a questão ideológica, tá? Vamos na técnica. Tá. Ele é o único ministro do Supremo que tem carreira política. Todos os ministros, você pode dizer que o cara é político. Ele é político por quê? Porque ele foi advogado-geral da União. Que era porque ele foi advogado do presidente. Eu lembro quando foi essa batina do ministro Aires Brito, não sei se vocês lembram dele. Não. O ministro Aires Brito foi um escândalo porque o ministro foi filiado na juventude ao PT durante uns anos, nunca teve um cargo. Mas foi um escândalo nacional. Quando foi o ministro Toffoli, eu estava no Supremo nessa época, o ministro Toffoli foi advogado do PT. Sim. Uhum. Ele nunca foi candidato a nada, nunca teve mandato, nunca teve nada, ele só foi. Ele trabalhou como assessor de políticos e como advogado do partido. Escândalo nacional. Escândalo nacional. Você não teve nunca alguém que fez toda a carreira na política, que é o caso do Flávio Dino, que já foi juiz, mas Flávio Dino já foi deputado, Flávio Dino já foi governador de estado. Julgou ele mesmo depois, né? Entende? Então, assim, isso nunca tinha havido. Então, só ponto de vista técnico, você tá pegando alguém do mundo político e jogando no STF. O que, em tese, seria muito pior do que um advogado-geral da União. Só que tem duas coisas aí. O momento do governo é outro. Sim. E o Flávio Dino tinha muito mais articulação política do que o Jorge Messias. O Flávio Dino nunca censurou ninguém ali, não tava ameaçando eleição nenhuma. Mas o Flávio Dino processou o Monark. Processou o Monark. Então, mas o próprio Monark fala que ele foi pelas vias certas. Tanto que ele falou, a única coisa mais certa minha foi, ironicamente, do Flávio Dino. Eu sou Porque ele foi pelas vias certas. contra o Flávio Dino ter processado. Eu acho o motivo do processo idiota. E acho que uma pessoa tão poderosa não deveria se incomodar com aquilo. Mas é um achismo meu. O processo que ele fez, ele tinha todo o direito de fazer. Sabe o que o Monark O que a disse? gente está diante agora é de alguém que não precisa mais nem de processo. É. Ele sai notificando, tira o fulano do Mas ar. agora você sente o Jorge... Hoje, você sente o Jorge Messias... Hoje não, até semana passada, porque agora ele caiu. Você sentiu o Jorge Messias pior, mais perigoso que o Flávio Dino. Perigoso em que sentido? Porque você falou, como você falou, agora ele tem controle sobre tudo que é publicado nas redes sociais. Esse cara, ele é o
o rei da rede social. Ele pode Exato. fazer o que ele quiser. E o que assustou os senadores? Isso é um poder que acho que nunca existiu. Não. Porque mesmo os censores da ditadura militar, eles tinham que justificar Sim. o porquê que estavam tirando algo do ar. Era qualquer justificativa, mas tinha que justificar. Não, mas ele não podia mentir sobre o que foi publicado, entendeu? Sim. Era uma justificativa requenguela, mas o que houve no caso, a AGU mentiu sobre o que foi publicado. Sim. O que eu acho que todo mundo assustou? Que é o seguinte, o X é do Elon Musk, que a gente conhece. Sim. Então, o que fez o X? Não tirou do ar e notificou a gente. Será que a Meta, será que o YouTube e será que o Facebook vão notificar o usuário e não tirar do ar? Ou essas publicações simplesmente somem? Quando a AGU... Nós não sabemos. Então, Eu acho que isso todo mundo assustou, porque ninguém sabe. no caso do X, eu acho que tem uma questão mais transparente. No caso do Instagram, tem muita gente perdendo o Instagram e não sabe por quê. É. E gente assim, E o Twitter era assim. pode antes ser do o Elon Breyer, Musk. pode ser o Black, perdeu o perfil e não conseguiu de volta o perfil dele, mesmo Então. com ação judicial, entrando com advogado. Mas assim, eu vi perfis aleatórios, eu vi o perfil Lixeira Católica ser derrubado. Que é um perfil de memes e tal. Amo lixeira Então, católica. foi derrubado, não existe mais. Mentira! Não existe mais. E aí é que tá. Então... O último recurso, ainda, pra quem cria conteúdo na internet, o mais seguro é o YouTube. Só que o YouTube tem uma série de problemas. Diferente de outras redes sociais, é muito mais difícil de você fazer conteúdo no YouTube. Sim, É muito mais difícil você ter mais essa audiência lá. É difícil você manter constância. É difícil você... É muito mais difícil você ter 1 milhão de seguidores de inscritos no YouTube do que 1 milhão em qualquer outra rede social. Essa é a grande verdade. Então Porque as o pessoas público também... do YouTube, ele Elas quer migram ver pra essas mais redes coisas. sociais. Não é que ele, nem o- ele é mais denso, né? ele é O mais YouTube, denso. Isso. O YouTube eu acho que é uma companhia das pessoas, não é uma coisa de correria, ele é a companhia, né? Pra A quem pessoa- quiser mais criar conteúdo, a qualidade. pessoa acaba indo pra essas redes sociais. E aí, quando você vê, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, 1,5 milhão, 2 milhões, rápido. No YouTube, a pessoa não consegue isso nem a pau. Entendeu? Só que esse é o problema. Nessas outras redes sociais, a pessoa cai. O café pro Sim. teu pai cai. O Monark, eu acho que só de Twitter ele perdeu uns 3. Entendeu? São uns 3 perfis. E o YouTube só era derrubado mesmo assim em caso de ação do Alexandre de Moraes lá, se não tirava a plataforma do ar. Mas fora isso, ainda é uma plataforma mais segura, entendeu? Mais transparente também. Ela te avisa, tentaram derrubar seu vídeo, estão falando tal coisa a respeito do seu conteúdo nesse período de remoção. Eu não sei, entendeu? Como vai ser na eleição. Ixi. Até mesmo a gente tá falando agora que já que o Monark pretende voltar com o Bruno Ayub Show, não sei se na época da eleição, se tiver rolando esse negócio de derrubar, quanto tempo todo mundo aqui pode ser derrubado em qualquer momento, né? Quanto tempo sobrevive. Esse formato. Mas eu acho que é essa a questão. Não pode mais isso acontecer. Sim. Mas o Messias volta a ser o AGU? Ele continua sendo AGU, ele estava em férias. e Inclusive, agora? foi muito bonito que ele disse que não sabia que tinham derrubado uma jornalista porque ele estava em férias. Ele falou isso. Não falou isso? Não, falou isso e teve um dia que eu fiz um vídeo, programei, foi um negócio esquisitíssimo. Eles tinham ligado pra mim pra conversar comigo. E aí eu falei, olha, é o seguinte, faça uma retratação no documento, vocês mentiram sobre mim. E isso eles não fizeram, eles continuam mantendo a mentira. O Jorge Messias continuou mantendo a mentira na sabatina, ele mentiu na sabatina. Ele falou que o meu post tinha sido derrubado pelo X por ter sido mentiroso. E eu Nossa. mostrei, vocês mostraram aqui, meu post tá no ar. Ele mentiu. Então, assim, não se retratou, não nada. Então, assim, eu acho que é esse conjunto de coisas que começou a deixar os parlamentares com De muito orelha em medo, Sim. de orelha em pé. Porque, assim, agora que vai começar a eleição, e se Censurar começa a gente. cair post de um monte de gente no Instagram e a pessoa não fica sabendo por quê? Cai no TikTok e você não sabe por quê. De candidato, vai mexer na eleição desse jeito? Ele vai acho ter que esse vai. poder? O que eu acho que o próximo passo é acabar com o Ministério da Verdade. Claro. Nós não podemos ter um órgão de censura como efetivamente já temos aqui no Brasil.